São 7 horas em ponto, né? Vamos começar. E primeira coisa, desejar boas-vindas a todos aí. A ideia desse webinar foi trazer um pouco de esclarecimentos aí, falar de A2, né? A gente está sempre falando disso, mas assim, hoje o A2 já é realidade, né? A gente já tem produto no mercado, A2, né? Leia-se a Lete aí, que é pioneira nisso, mas a gente tem outras marcas que já certificaram, então, com o produto entrando no mercado, né? Então, é um produto que a gente gosta de falar muito, que ele é um produto de ganha-ganha, porque ganha o produtor, né, que consegue agregar valor, né, na sua matéria-prima, ganha a indústria também, que consegue agregar e comunicar isso através da rotulagem, e ganha o consumidor com um produto de mais fácil de gestão, né? Então, a gente costuma falar que o A2 é uma oportunidade de mercado, que ele não tem nada de muito diferente, a André vai falar muito disso, que ele não tem nada muito diferente na composição nutricional em relação ao leite convencional, com exceção, né, dessa fração da beta-caseína, né? Então, a gente ainda passa e sente muitas dúvidas no ar em relação a vários assuntos. Então, o objetivo desse webinar aqui foi trazer especialistas de áreas distintas, né? O Aníbal dentro da área de genética, da parte mais lá no comecinho do processo, tanto na genotipagem dos animais, que tem diferença entre análise de genotipagem para identificar o DNA da vaca, e também tem diferença nessa análise que é feita no produto final, que é uma análise reversa, que a gente chama, que eles fizeram toda uma adaptação de metodologia, desenvolveram um teste de sensibilidade e acurácia realmente profunda para conseguir fazer essa identificação da fraude ou da presença de resíduo de caseína A1, ou né, ter certeza que o produto é 100% A2, em função dessa metodologia que eles desenvolveram, com um trabalho científico publicado, com N grande e tudo mais. Então, o Aníbal, eu vou apresentar cada um pouquinho, cada um vai poder falar, né? Mas a ideia foi trazer essas áreas diversas. A Ana, muito na questão do processamento dos produtos, né? E também ela está fazendo um trabalho belíssimo aí com tecnologia de leite derivados e trabalhando outras frentes aí também, pensando no que pode acontecer com o BCM7, né, que é a beta-caseína 7, e os tratamentos térmicos, e a Andrea, que é nutricionista, e aí tem uma outra visão também em relação à questão toda regulatória, a gente trabalhou junto aí, praticamente de mãos dadas aí em toda essa questão da regulamentação da informação na rotulagem através da Abraleite. Ela elaborou, né, com a ajuda nossa e de outras frentes aí, a petição que hoje está na Anvisa, no aguardo de uma melhor informação na rotulagem, a gente poder comunicar a questão da melhor digestão no rótulo, né? Isso está lá, correndo, né? Então, a ideia aqui é a gente tentar esclarecer o máximo de dúvidas possível, tá? Então, fiquem à vontade para fazer bastante pergunta, a gente está com 113 pessoas com a gente agora, né? As perguntas, como eu já falei, vamos tentar fazer no QIA, que é mais fácil para a gente conseguir acompanhar aqui, poder perguntar, né, para cada um, direcionar, né, e espero que a gente tenha uma ótima noite aí. Então, eu vou começar hoje nós estamos assim, vamos fazer as honras, eu vou começar com o Aníbal, né, porque ele é o único, hoje nós estamos em maioria aqui, as mulheres, então vou começar com ele, né, e então, falando um pouquinho dessa trajetória dele, né, no Instituto de Zootecnia, com esse trabalho importante aí que foi publicado. Aníbal, queria passar a palavra para você, queria que você explicasse um pouco como foi todo esse trabalho, a importância dele, né, para toda essa questão de a gente poder trazer essa segurança para o consumidor em relação ao leite A2 e a certificação, né, o selo de chancela que a gente desenvolveu com o Beba Mais Leite, fazendo o piloto lá na Grindos e trabalhando toda essa esfera regulatória junto com a Abraleite para poder usar a certificação como uma ferramenta de garantia da informação na rotulagem é muito importante. Então, a gente tem um teste, a gente tem a certificação que faz toda a garantia de origem e rastreabilidade
juntando essas duas coisas, a gente tem uma validação importante que dá suporte e garantia para que o mapa e a Anvisa se sintam seguros de que esse produto não vai trazer nenhum problema, né, nenhum dano para a saúde, que essa é a grande função das agências reguladoras hoje e que a gente tem que respeitar, enfim, que são os órgãos aí que garantem a saúde da população, né, tanto da questão da inocuidade animal, né, das doenças, das zoonoses, como nas questões de saúde humana, né? Então, Aníbal, eu queria que tu contasse um pouco para nós dos testes, né? E de como que isso hoje está. Acho que é muito importante colocar isso e também assim distinguir o que é genotipagem do gado e o que é análise do produto. Bom, boa noite. Gostaria de agradecer a Helena, né, pelo convite. É um prazer estar participando dessa webinar e dizer que lá na verdade, no Instituto de Zootecnia nós começamos a trabalhar com isso em 2013, já tem um tempinho, né? A primeira parte estudando a parte de genética mesmo no animal, né? Então nós fizemos um trabalho junto com a Associação do Gir Leiteiro e trabalhamos junto com o professor Humberto Tonhatti da Unesp de Jabuticabal e o professor Gregório Ferreira, que hoje está na Federal da Bahia, e a gente começou a trabalhar na parte de como esse gene estava na população de gir e fizemos um estudo de como esse gene, se esse gene pode ser usado como um marcador molecular para leite, né? Depois, no Instituto, agora a gente está lá no Centro de Genética e Reprodução e através do programa da Secretaria Mais Leite, Mais Renda, né, que começou já há algum tempo, foi uma demanda que veio da indústria, né? A gente fez um trabalho, igual você falou, junto com a Lete, muito importante, com a Grindos, né, que deu toda a assessoria da parte que a gente precisava de material, de parceria mesmo, auxiliando a gente nessa parte de prática. E a demanda era um teste que realmente comprovasse que o produto era A2, porque não podia pôr no mercado sem ter um teste que efetivamente comprovasse quando fosse necessário. Porque uma coisa é genotipar o animal. A genotipagem do animal é uma coisa relativamente simples. A gente faz por PCR, né? E existem várias metodologias, várias maneiras que você pode fazer, mas é uma coisa relativamente simples. Vários laboratórios já fazem isso no Brasil ou no mundo há algum tempo. A diferença é a genotipagem do leite e produtos lácteos, e a principal diferença é realmente conseguir pegar num produto A2, né, no leite ou queijo ou iogurte que seja, se tiver contaminação pelo A1. Esse foi o pulo do gato que a gente conseguiu fazer lá no laboratório. Eu não posso deixar de mencionar o Rodrigo Gilhote, que trabalha com a gente, né? A doutora Gunta Gutmanes também. Então, a gente tem a equipe lá do laboratório de biotecnologia do IZ, e a gente trabalhou nisso quase 2 anos e a gente conseguiu desenvolver 2 metodologias que permitem identificar se o produto realmente é A2 e o principal, se tem fraude de A1, mesmo que seja pouquinho, porque a gente fez um teste para um laticínio, que eu não posso contar qual foi, que a única coisa que ele fez com leite A2 foi passar na tubulação do caminhão que estava contaminado com leite sem genótipo. E a gente conseguiu pegar que tinha A1 no leite, e o cara ficou surpreso. Ele falou assim, olha, a única coisa que esse leite A2 passou foi na mangueira do caminhão que tinha passado leite normal que estava sem genotipagem, né? Então, quer dizer, a gente fez vários testes que a gente tinha certeza que isso ia acontecer. Depois, quando foi a campo, realmente pegou. A gente conseguiu desenvolver metodologia também para pegar fraude em outros leites que não de vaca, né? E a gente consegue fazer isso através da beta-caseína. Então, hoje no mercado, assim, para dar a credibilidade, esse teste já está à disposição. Ele passou por um crivo de uma revista muito forte, né? Foi o Journal of Food Chemistry, que é uma revista que esse ano passou para 6,3 de fator de impacto.
Ele ficou 1 ano tramitando na revista até ser publicado. Então, a gente tem certeza hoje que nós temos um teste muito seguro que pode ser utilizado, porque isso também foi uma demanda, no caso de São Paulo, da defesa, né? Porque a defesa não, os produtos não podem sair sem ter uma contraprova, né? Você sabe disso, que a gente passou por essa discussão muito tempo, né? Para criar esse teste, que era uma coisa que todo mundo, que o pessoal do Ministério sempre perguntava, né? Vocês querem fazer o leite A2, mas como é que vocês vão provar que o leite realmente é A2? Então, eu acho que foi um grande passo que a gente conseguiu, junto com principalmente toda a equipe lá do IZ que trabalhou, debruçou nessa matéria, e a gente conseguiu ser pioneiro, né? Com esse exame, com esse teste. E outra coisa que nós estamos fazendo, se Deus quiser der certo, vai ser um dos primeiros testes no mundo também, que é um exame rápido, que para ser feito na plataforma, na hora de receber o leite. Então, esse teste rápido, se Deus quiser, até o final do ano, nós já vamos ter alguma resposta prática disso aí também. Muito bom, muito bom. Isso é um marco importante, né? E assim, a gente realmente sempre foi muito questionado em relação a essa questão de comprovação, né? E assim, para a própria questão toda da certificação de origem, né? Depois acho que eu vou passar a palavra para a Andréia para ela contar um pouquinho essa parte aí regulatória e de como que está o status lá na Anvisa, né? Mas isso mostra a importância da gente ter esse processo de rastreabilidade muito bem feito, né? Ter esse controle das etapas dos processos, né? Que assim, como indústria, a gente, mesmo tendo testes que validem os processos, é importante a gente ter essa garantia do uso do selo, da importância da rastreabilidade de origem, para que a gente tenha a não perda do produto, de repente, por uma possível fraude ou contaminação não intencional, né? Então, assim, a gente ter esse processo muito bem validado, muito bem esquematizado com rotina de procedimento de coleta, isso garante o não descarte de leite, né? Até quando a gente pensa em resíduo de antibiótico, é a mesma coisa, né? Então, assim, a gente poder ter as duas ferramentas de controle, isso dá uma garantia, uma credibilidade, uma robustez tão maior para o produto, que é uma coisa nova, que é algo que a gente também tem que falar da questão, né, que ele não é um produto para intolerante à lactose, também não é um produto para quem tem alergia à proteína do leite de vaca. Então, tudo isso dá essa garantia maior que acaba tornando o produto mais seguro para o consumo, né? Então, André, acho que eu vou deixar você continuar aí, que eu acho que é importante. A gente até teve uma pergunta já relacionada a isso, aí depois você explica e daí você já pode puxar o gancho na pergunta, que é a Carolina Falkowski. Ela está perguntando em relação às agências reguladoras se há algum trabalho em aprovar o claim de digestibilidade para a beta-caseína A2. É muito, muito pertinente a pergunta, porque é bem exatamente isso que a gente fez, né? Num primeiro momento, a gente criou a questão de comprovação através do protocolo de rastreabilidade de origem, podendo usar, até você pode mostrar a garrafinha da Lete aí, onde fala que os animais são A2A2, então o pulo do gato aí foi justamente a gente conseguir falar da origem dos animais, assim como a gente fala da raça Jersey, ou fala da raça holandesa, ou fala dos protocolos de rastreabilidade da carne, onde a gente fala, é um exemplo que a gente sempre dá em relação à raça, né? É a mesma coisa em relação ao DNA, ao genótipo do animal. Só que agora, para melhorar toda essa informação para o consumidor, para a gente ter uma informação mais clara, para que ele entenda também um pouco mais o que é o produto, o claim de melhor digestão no rótulo e poder falar, né, do leite A2 é muito importante para a gente conseguir consolidar mais esse produto no mercado consumidor, né? Então, eu passo a palavra para você, acho que é importante, aí você pode contar um pouquinho da trajetória toda, você pode contar um pouco de você também, porque tem muito, né, da tua história se confunde com o A2, né, e o tanto que você estudou sobre o A2. A Andréia, além de nutricionista, ela tem especialização em gastroenterologia e gastronomia, então ela pode falar aí com muita propriedade como nutricionista em relação ao leite A2.
Bom, boa noite, Helena. Obrigada pelo convite de estar aqui. É um prazer estar junto com o Aníbal e a Ana Maria. Me honra muito, né? Bom, o que eu quero e tem aqui, eu já vi que tem alguém do México, então saludos a México, né? Então é muito bacana ver gente tão longe assim prestigiando. Está aqui um leite, né, que a gente tem, eu acho que eu vou trazer mais perto aqui para ver. Então, esse é o leite. Aqui a gente tem falando que é vacas, somente vacas A2. Aí a gente vai ter um selinho de certificação, aqui atrás tem um selinho de certificação, né, de rastreabilidade. Então, esse é um leite que este aqui, por exemplo, ele é refrigerado, mas a gente pode ter o A2 em qualquer versão, pode ter também ele no HT. O que precisa é a rastreabilidade, de ter a segurança da origem da vaca, né? Que o Aníbal tão bem identificou ali para fazer isso com segurança e de uma maneira simples, né? Então, ter a rastreabilidade do animal e a rastreabilidade do leite, né? Para que até o final você tenha a segurança que aqui nessa garrafa só vai existir a mesma origem, sem contaminação, como você falou, às vezes até não intencional, né? E isso é muito importante porque eu, como nutricionista, que estou junto com a população, com o consumidor, ele quer um alimento bom, mas ele quer uma segurança de que aquele alimento atende às necessidades dele. E hoje em dia se fala muita coisa sobre leite e as pessoas se perdem nas definições do que realmente é o que causa, né? Algum problema, algum desconforto. Então, quando a gente tem um leite que identifica o que é uma proteína específica, que é a beta-caseína, ela vai ter duas beta-caseínas muito presentes nos animais, a beta-caseína 1 e a beta-caseína A2. A A2, ela tem toda a proteína dela dissolvida. O que é a proteína? É quando a gente pensa num colar de pérolas e a gente vai consumir somente as pérolazinhas, né? E a beta-caseína A1, ela forma um conjunto de 7 pérolas juntas. E essas 7 pérolas, né, esses 7 conjuntinhos de aminoácidos, eles vão causar um certo desconforto para algumas pessoas. Então, o leite A2, ele é aquele leite que ele é totalmente digerível. Então, é totalmente digestivo, soltando somente os aminoácidos sem causar malefício para quem vai consumir. E eu, quando conheci esse produto, eu falei, meu Deus, eu quero esse produto já, né? Eu quero ser fã desse produto, quero divulgar isso para que todo mundo entenda a importância que é ter o leite na alimentação, que é um alimento de excelente qualidade, de fácil acesso, de preço acessível, que a gente pode dar em qualquer fase da vida do indivíduo. Então, ele tem uma aceitabilidade, uma versatilidade de uso, de aplicação, com uma fonte proteica, uma fonte de cálcio de excelente qualidade. Então, como que a gente faz isso para divulgar? Primeira coisa que eu perguntei para a Leti, que foi a empresa, a Grindos, trazendo o produto, me apresentando esse produto, eu falei, como é que a gente faz para divulgar? Ela falou, pois é, esse é o mais difícil, porque a gente ainda não conseguiu. E aí, então, eu ajudei, entrei nesse processo com a Grindos e automaticamente, junto com a Abraleite, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Leite, né, que é uma empresa, uma entidade também nova, mas que tem uma ação muito positiva, e foi ela que a gente conseguiu. Você estava presente nisso, no mapa, a gente já conseguiu essa certificação no mapa da categorização do leite dentro do mapa, porque nem existia no mapa, que é o Ministério da Agricultura, para ele nem existia. Então, a gente não podia nem falar nada. Aí a gente já conseguiu que o mapa aceitasse existir o leite A2, já foi um grande passo. E agora a gente partiu para a Anvisa, que é quem regulamenta o que vem, os dizeres de rotulagem, o que vem aqui escrito, né? Então, a gente não pode, por enquanto, ainda ter nenhuma informação explicando o que significa o A2, porque a gente não tem essa autorização da Anvisa. Mas a gente entrou com um pedido no início desse ano,
um pedido formal, quer dizer, já era o segundo a modificação, mas a gente já entrou com um pedido já adequado, estou no acompanhamento desse pedido, ele está na lista ainda, na fila de espera para avaliação, ainda é o 18º, ainda tem alguns na frente, mas é um passo já grande que a gente deu, e se Deus quiser, isso tudo vai ser aprovado para que a gente possa dar a informação correta, para que não tenha uma dubiedade nessa interpretação do que é o leite A2, que ele não tem problema com caseína, né? A pessoa ela vai ter o problema, sim, com a beta-caseína A1, se ele tiver uma dificuldade digestiva, mas se ele tem intolerância a proteína do leite, se ele tem, aliás, intolerância não, se ele tem a alergia à proteína do leite de vaca, ele continua não podendo beber A2. Então, não é um leite para quem é alérgico, é um leite para quem tem uma dificuldade digestiva. E que muitas vezes essa dificuldade digestiva, ela é confundida com a intolerância à lactose. E isso é que eu vi a grande diferença desse leite. Por quê? Eu nasci com intolerância à lactose, então eu tenho um histórico com leite muito grande, porque eu não tomei leite, não mamei no peito e não tomei leite até praticamente meus 15 anos. Leite, lácteos, ovo de Páscoa, bolo de chocolate, brigadeiro, nada disso fez parte da minha infância. E hoje eu fui estudar nutrição e hoje eu consumo leite todos os dias, porque eu entendi o que era que eu tinha, né? Não era a intolerância à proteína, à caseína, à lactose, ao açúcar, e sim à caseína. Então, isso foi a grande diferença que eu tive, né? E hoje eu tomo leite, esse leite faz parte da minha vida, está presente, e isso, por quê? Porque o nosso sistema de saúde, a gente usa como referência para análise de intolerância à lactose, um exame que ele não é um padrão ouro, que a gente chama. Ele é um exame muito ruim para você definir uma pessoa com intolerância à lactose. Só para você ter uma referência, a pessoa toma uma proporção de lactose que equivaleria a ela tomar 1 litro de leite de uma única vez. Então, uma pessoa que já não toma leite, se ela tomar 1 litro de leite, por mais que ela tenha a produção de lactase, da enzima digestiva, ela não vai conseguir produzir para 1 litro. De uma vez, que elas não deixam de tomar leite porque acham que é a lactose. Enfim, o leite, esse daqui tem todo um trabalho sério que a gente fez com a Anvisa. É um trabalho que foi difícil, se não fosse esse leite, na hora que a gente toma, o sabor dele, né, não tem diferença de sabor, né? Então a pessoa fala, tem alguma diferença? Nenhuma, é leite, né? Não, e até falando nisso, né, André, assim, isso era uma das coisas que a gente discutiu muito, discutiu no bom sentido, né, com o próprio mapa, porque assim, não tinha motivo da gente criar um regulamento específico ou mudar os regulamentos, né, que já existem em relação aos produtos lácteos, porque na composição físico-química do produto é a mesma coisa, o que muda é somente essa variante aí da beta-caseína, né, que ela tem a melhor digestão e é um produto para algumas pessoas, não é para todos, né, é para aquela pessoa que sente o desconforto, né, porque os sintomas são muito semelhantes à intolerância à lactose. E assim, quem não tem nenhum problema, continua tomando leite convencional como sempre tomou, né? Ele é um nicho específico, assim, é um nicho que a gente estima aí perante outros países, e o que a gente estudou em relação ao consumo, é um nicho em torno de 20%, né? De pessoas que hoje estão deixando de consumir lácteos, deixando de tomar leite,
porque sentem esse desconforto. E a possibilidade de voltar a tomar leite de alguma maneira é o que motivou a gente muito a buscar esse mercado e a trazer esse produto como uma oportunidade, né? Então, por isso que a gente sempre fala que é um produto de ganha-ganha, né? Porque tem esse lado do produtor que pode agregar valor, ele pode enxergar como uma oportunidade de negócio, mas tem muito a questão do consumidor na ponta de poder continuar consumindo lácteos, né? A gente tem alguns estudos que mostram como o consumo de leite ao longo dos anos ainda pode cair muito em função da presença das outras bebidas, né, vegetais. Então, a gente tem que, como setor e como cadeia, buscar essas oportunidades dentro de todas as questões regulatórias e tudo mais, né, sem passar por cima de nenhuma entidade aí que o objetivo final sempre é proteger o consumidor, né? Trazer a segurança para o consumidor de que ele tem mais uma oportunidade de fazer a escolha de acordo com a necessidade dele. Exato. Né? Exato. É ele Exato. que vai escolher. A gente a escolha dele, né? Exato. A escolha dele, né? E aí, só aproveitar que você está falando disso, acho que o pessoal sempre tem dúvida, acho que é importante colocar qual que é a diferença entre a alergia à proteína do leite de vaca e a intolerância à lactose, até para todo mundo. Nós temos 200 pessoas aqui com a gente, exatamente 200. Então, é legal falar, né, assim, do que a gente confunde, né? Tem gente que fala intolerância à proteína, alergia à lactose, e assim, realmente a gente não tem um teste muito claro hoje, né? É muito nessa coisa do sentir, né? E na verdade, às vezes, a pessoa nem é intolerante, ela só tem uma dificuldade maior, né, assim, com a lactase, né? Então, acho que é legal explicar um pouquinho, aproveitar a nossa nutricionista daí, que é sempre importante quando a gente tem a oportunidade de falar disso. Bom, então vamos lá. Quando a gente fala de alergia, a alergia, normalmente a pessoa nasce com alergia e ela vai ser alérgica até morrer. Então, ela vai ter aquela sensibilidade e a alergia se dá à molécula proteica. Então, sempre que uma pessoa falar, eu tenho alergia a bolor, não é a bolor, ela tem alergia à proteína daquele micro-organismo que faz parte daquele local. Eu tenho alergia. Então, sempre a alergia está ligada à parte proteica, né? E isso é muito importante a gente entender, que a alergia, ela não sara, a pessoa não se cura de alergia, né? E ela, muitas vezes, ela pode ir num crescente. Então, a pessoa tem que ter uma identificação, essa identificação é feita junto a médicos, então, a alergia não é a nutricionista que faz diagnóstico, o diagnóstico é fechado com o médico e é o alergista que vai analisar e vai definir. Então, ele vai fazer os testes, vai fazer toda a análise e, se for isso, ela vai ter alergia à molécula proteica. E aí é qualquer leite. Se a molécula proteica da vaca, ela vai ser alérgica à proteína de vaca e todo alimento que tenha leite de vaca, ela não vai poder consumir. Então, é leite e os derivados todos, né? Então, isso ela é uma pessoa que tem alergia. A pessoa que tem intolerância à lactose, ela tem, primeiro que a intolerância, ela é sintomas, ela apresenta sintoma de uma deficiência de uma enzima que nós, como mamíferos, nascemos e nos primeiros meses a gente exclusivamente só mama, só usa o leite como fonte alimentar, então nós temos essa enzima muito produzida num nível muito alto. E a gente vai caindo conforme a gente vai acrescentando alimentos na vida dessa criança e ela começa a comer outros alimentos. Então, o organismo produz dose dependência. Ele produz a enzima para digerir aquele açúcar presente no leite de acordo com o volume que essa pessoa consome de leite. Né? Se ele consome pouco, ele produz pouco. Nosso organismo não tem um local para armazenar essa enzima digestiva, mas a gente tem o gatilho para que ela seja produzida assim que a gente tem o alimento em contato com o nosso corpo. Né? Aí é o pâncreas que vai produzir e vai despachar para que haja essa digestibilidade. Se não ocorre a produção em quantidade suficiente ou se ela está
já com uma deficiência de produzir essa enzima, o que vai acontecer? Esse açúcar vai passar direto no intestino e vai ser consumido pelas bactérias que lá vivem. Então, essas bactérias consomem, produzem gases, geram um certo desconforto, a pessoa evacua, acabou os efeitos. Então, ninguém pode dizer que ela teve uma sintoma de pele, alguma coisa assim, 3 dias depois que tomou o leite. Isso não existe. Ele é temporário. Então, quando você tem alguma coisa ligada à lactose, você tem isso temporário. Tomou, acabou, o organismo expeliu aquilo que incomodava, tudo volta ao normal. Então, isso é importante. E aí, vai depender de cada alimento que ela vai ter contato ou a quantidade que ela toma de vez. Então, quando ela toma um leite puro, né, como eu estou tomando aqui agora, a quantidade de lactose que eu estou tomando, ela está muito mais disponível do que se eu estiver tomando esse leite misturado com algum outro alimento, alguma coisa assim, que vai ter uma dificuldade de ter essa disponibilidade dessa lactose. Então, a digestão pode ser até mais lenta e mais fácil, né? E a gente vai ter o leite, que a gente já falou, que é totalmente a proteína digerida. Legal. Não, exatamente, muito, muito bacana, né? Então, é um processo realmente alérgico, né? Que é imunomediado, e o outro é a questão da enzima, que tem a ver isso, que eu esqueci de falar, que é imunomediado. A quebra da lactose e a digestão, né? É muito bom. Ana, agora vamos com você um pouquinho. Acho que a gente passou aí pela questão do animal, do consumidor e agora em relação aos processamentos, né? Acho importante você colocar um pouquinho da tua história também, da tua pesquisa. Eu sou suspeita para falar da FZEA, né? Da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos de Pirassununga, que é um campus da USP, né? Que é um campus assim fantástico, né? Eu vivi lá dentro 7 anos aí. Tem uma planta de laticínios muito moderna, com registro estadual de inspeção há 4 anos, né? Foi 2016, né? Que vocês conseguiram o CISP. E é uma planta que produz leite e derivados, vende no campus, né? Vende para a comunidade, tem um trabalho forte com a comunidade. E esse leite, toda a renda, né, da comercialização desse produto é revertida para um fundo que fica dentro da universidade para ações aí que volta, né, acaba voltando para investimento dentro da universidade. Tem um trabalho muito forte com laticínios, com leite e derivados. A Ana trabalha há muito tempo com isso, com a questão microbiológica, né, um trabalho forte aí com a parte tecnológica de leite e derivados, e agora está trabalhando firme aí com a questão do leite A2, porque entendeu que realmente e muito quando a gente conversava de possibilitar a presença do leite A2 no Brasil, a gente usava muito esse argumento, assim, porque na Anvisa, para quem conhece os regulatórios de Anvisa, para a gente poder caracterizar um produto como funcional, a gente precisa ter muito estudo no Brasil, com população local, com ter o produto disponível e fazer estudos locais para poder fazer essa alegação funcional, né? Não que a gente acredite que o A2 seja funcional, a gente acha que ele tem muito mais a ver com essa capacidade de digestibilidade, de digestão, mas mesmo assim, para a gente poder fazer as pesquisas, a gente precisava do produto regulado, a gente precisava que ele existisse de fato, formalmente no mercado, porque como que os pesquisadores vão trabalhar com pesquisa usando leite cru, leite informal? Não, então vamos ter um produto, vamos trabalhar as características físico-químicas, funcionais, tudo que tem que trabalhar, mas com o produto apto para o consumo de maneira, né, formal, e que nem a gente falou há pouco, dando a escolha, né, a opção para o consumidor decidir se esse produto serve para ele ou não, né? Então, esse trabalho todo que a Ana Maria faz lá, junto com outros pesquisadores que são também referência no setor na questão genética, aí vou citar o Júlio Balieiro, vou citar o Arlindo Saraneto, assim, que, né, vice-prefeito do campus, que realmente viabilizaram tudo isso. Uma coisa que eu descobri há pouco, que a Ana me contou, é que o rebanho da FZEA é quase que 100% A2 sem querer, né, Ana? Conseguiram selecionar lá que o rebanho praticamente só tem vaca A2, né?
Então, é um trabalho bacana com a parte de proteoma e com a parte, trabalhando muito a questão das enzimas proteolíticas, né, as proteases, que as bactérias presentes no leite também produzem essas enzimas, né, quando o leite não tem. Às vezes as bactérias estão lá presentes, mesmo com leite de boa qualidade, mesmo após o processamento, mas também, dependendo da qualidade do leite, essas enzimas são mais presentes. E a gente não sabe muito bem quais são as reações que acontecem, tanto em função dos tratamentos térmicos, como em função das enzimas mesmo na beta-caseína. Se agem também na beta-casomorfina 7 ou se agem na beta-caseína. Então, acho que é importante você explicar um pouco disso, né? E depois tem algumas perguntas aqui já de processamento que eu vou passar a bola para você. Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite, Helena. E é um prazer estar aqui ao lado do Aníbal e da Andréia, né, que são pessoas que entendem muito do assunto. Como você disse, né, nós temos o privilégio aqui no campus de Pirassununga de termos o laticínio, de podermos executar a pesquisa que quiser, principalmente com a parte de processamento, né? Isso favorece muito o nosso trabalho nesse momento. Então, todos os anos eles nos recebem, na época, né, a Helena nos recebia lá com os alunos. Então, lá eu descobri o A2 e eu comecei a ficar curiosa, os alunos curiosos, mas o que é isso? Que funciona? Deu uma travada. E aí eu comecei a estudar e... Voltou? Voltou. Voltou? E aí, com relação a A2, tem pouquíssimas informações, pouquíssimo na literatura com relação à área que eu trabalho, com relação à área de dados, né? Então, existem vários trabalhos dizendo das éticas. Travou de novo, Ana. Explicando, né? Que é o ambiente. Nossa, esse meu tá cheio aqui. Voltou? Uhum. Voltou? Então, aí nós estamos trabalhando hoje no grupo com técnicas de detecção de BCM7, né? Minha equipe toda está trabalhando com isso. Então, tem um pessoal que trabalha com a parte de correlação entre genotipo, características genotípicas e fenotípicas. Temos um trabalho de proteômica, né? Porque qual a diferença do A1 e do A2? É só um peptídeo que é diferente? Não. E as porções são as mesmas? A quantidade é a mesma? Não tem nada falando sobre isso. Será que ele tem mais beta-caseína do que as demais? Será que ele tem menos? Por isso nós estamos desenvolvendo esse trabalho com proteômica, para entender realmente o comportamento e as quantidades das proteínas no leite A2 com relação ao A1, né? E um outro trabalho que nós estamos desenvolvendo agora é justamente com processamentos. Então, vamos pasteurizar leite, vamos tratar, fazer iogurte, fazer coagulação ácida, fazer queijo, coagulação enzimática, para tentar verificar se a BCM7 ela está presente já no produto. Porque a literatura ela é muito confusa, né? Tem artigos que falam que ela está presente. Tem artigos que falam que ela não está presente, que ela é degradada, né? E queijos de maturação muito longa, acredita-se que ela é degradada ao longo do tempo de maturação. Então, é formada por proteólise e depois ela é degradada com o tempo de maturação. Mas e o queijo fresco? E o queijo Minas, que é tão consumido no nosso país? Né? Ele tem uma quantidade de soro grande, né? 45% de umidade. Então, quanto desse soro fica ali, se é que a BCM sai no soro, que é outra informação que nós também não temos, né? Será que a beta-casomorfina sai no soro, né? Tem alguns trabalhos que dizem que se ela for já pré-formada no leite econdo cru ainda, ela vai, no momento da coagulação, ela vai embora junto com o soro. Então, ela não fica no queijo. Então, todas essas informações são hipotéticas, né? Então, o objetivo hoje do nosso grupo é trabalhar em cima desses processamentos
e também em cima de atuação de proteases microbianas, né, selecionando os micro-organismos mais comumente isolados em leite refrigerado, né? Se elas também já são capazes de degradar a beta-caseína e liberar a BCM no leite, antes de ser processado, né? Então, o nosso trabalho hoje está sendo em cima de todas essas hipóteses, porque até hoje nada disso é confirmado. E como você mesmo disse, Helena, hoje genotipamos os animais lá com o Aníbal, né? Uhum. Grande parte do nosso rebanho aqui é A2, e eu achei que eu não fosse ter animal A2 para trabalhar, e na verdade eu não tenho A1 para trabalhar. Então, existe essa dúvida, né? Será que o tratamento térmico do leite ou até a coagulação ácida já não libera, né, o BCM7, e aí a gente tem essa fração já, né, dispersa no leite e nos derivados, né? Isso a própria fermentação do iogurte, a gente não tem esse conhecimento, né? Então, eu acho que assim, é tão importante a gente ter a possibilidade de poder oferecer o produto para o mercado e poder possibilitar essas pesquisas de maneira formal, né, para que a gente tenha esses dados todos, e que depois tem até muita coisa que permeia ainda os trabalhos científicos em relação a essas questões funcionais, né? Tem que a gente não pode falar, né? A questão da correlação com doenças coronárias, com diabetes, ou com até doenças como condições, né? Doenças não, condições como o autismo e outras tantas coisas que a gente tem algumas evidências, mas ainda a gente precisa de muita pesquisa para chegar nesse degrau aí, né? Então, tudo que a gente estudou muito que a gente pode falar de fato e que realmente tem evidência forte é a melhor digestão, ponto. Né, que isso realmente acontece. As outras coisas em relação ao BCM7 ainda tem que acontecer muito estudo ainda para a gente avançar, né? Aqui, Ana, até tem uma pergunta em relação a rendimento. Se você puder falar um pouquinho quanto a rendimento, eu acho que a gente não tem muito dado ainda sobre isso, né? Em relação a rendimento industrial. Se você tiver alguma coisa que eu também desconheça, e se você quiser falar um pouquinho, né? Se tem diferença entre o leite A2 para o convencional quanto a rendimento industrial, a gente, assim, você pode falar aí, alguma coisa que você... Comprovado, confirmado cientificamente, não tem nada, né? Existem as hipóteses, um tem mais gordura, o outro tem mais proteína, né? Mas a relação com o rendimento industrial, nós ainda não temos nada confirmado. Isso é um trabalho ainda que é algo importante também para saber, inclusive, se a vaca com o genótipo A2 produz mais leite, né? Tem uma produtividade maior. Eu vou deixar você falar. Eu sei que você quer falar, eu vou deixar. Se ela tem uma produção maior, né, do que a vaca A1. Deixar o nosso especialista em genética. Vai lá, Aníbal. Eu sabia que ele ia querer falar disso. Bom, na verdade, assim, existem alguns trabalhos na literatura falando sobre usar o gene da beta-caseína como um marcador molecular. E isso é específico para a raça, depende da raça. Por exemplo, alguns trabalhos com a raça holandesa mostram exatamente isso que a Ana Maria falou. Tem um trabalho que foi feito, assim, o que tem um N maior foi feito na Polônia, e ele mostra que os touros A2, eles têm a capacidade de passar para as filhas melhor produção de leite em volume, maior produção de proteína e menor produção de gordura. Então, quer dizer, é um marcador molecular específico para a raça holandesa na Polônia. Nós fizemos o mesmo trabalho com a raça Gir Leiteiro, e como a frequência do A2 no giro é muito alta, a gente ficou sem saber se esse resultado é devido à frequência do A2 ser muito alta ou se realmente ele pode ser utilizado como um marcador molecular somente para a produção de leite. Ele não deu associação nem com produção de gordura, nem com produção de proteína. O gene que está mais ligado a rendimento de leite, no caso de bovinos, não é a beta-caseína, é a kappa-caseína, que tem alelos relacionados à diferença no rendimento do leite, por exemplo, para queijo.
Então, Da o formação. importante é dizer assim, toda raça, você pode tirar leite A2 de qualquer raça. O que vai ter de diferença é que na sua população inicial, provavelmente a frequência de A2 e A1 vai ser diferente. É sabido que o zebu tem uma alta frequência do gene A2, então se você pegar gir, guzerá, sindi, a chance de você ter vacas A2 é muito grande, é próxima de 90%. Então a gente pode falar assim de uma maneira grosseira que para cada 10 vacas zebu, 9 são A2, pelos trabalhos que já tem na literatura. No gado taurino, a frequência varia, sendo um pouquinho maior no Jersey e menor no holandês, que são as raças mais aí utilizadas para a produção de leite. Mas, por exemplo, no rebanho da USP, né, igual a Ana Maria falou, foi até uma surpresa para nós que fizemos, a frequência do A2 naquela população foi muito alta. Então, quer dizer, o jeito para quem quer começar, né, Helena? E é o primeiro passo para a certificação é realmente saber qual que é o genótipo do animal. Exato. Isso aí vai ser específico, é um trabalho específico que hoje qualquer laboratório aí ligado que faz paternidade, por exemplo, trabalha com essa parte de genotipar o animal. E aí, Isso. só adiantando, Aí você pode até explicar, Aníbal, aproveita e já explica, porque tem uma pergunta aqui da Daniele Lima, falando sobre que ela quer saber mesmo, como ocorre a genotipagem dos animais A2, como eu faço isso? Acho que é importante também, já pega o gancho. A genotipagem é muito simples, você coleta material biológico, mas o que mais a gente recebe no laboratório é pelo ou sangue, lembrando que o pelo, você tem que tirar o pelo com o bulbo, que é aquela na raiz do pelo tem aquele pedacinho de pele branco. Então não adianta cortar a pele, o pelo e mandar sem bulbo, que não, né, não faz a genotipagem. Aí, através do bulbo do pelo ou do sangue, a gente consegue extrair o DNA e, por uma técnica chamada de PCR, a gente consegue saber qual que é o genótipo do animal. Então, o animal pode ser A2, A1, ou A1. Isso é uma coisa assim que já tem uma rotina, né? Porque lembrando a história do A2, já está completando 20 anos, né? Que surgiu o leite A2 na Nova Zelândia e Austrália. Então, isso é uma técnica que já está muito garantida, né? E eu vi uma pergunta de Jersey aí, é mais ou menos igual ao do holandês. Tem que fazer porque varia. Na literatura, a frequência do Jersey é um pouco maior que do holandês, mas essas coisas dependem muito de rebanho, porque às vezes a pessoa, sem saber, usou muito famílias que tem A2 ou usou muito família que tem A1. Então, o primeiro passo é realmente genotipar os animais. E aí, a partir daí, tem todo o resto do processo de certificação. Exato, exato. Lembrando que esse processo todo da mudança, né, do DNA, que aconteceu muito mais nas raças europeias do que nas outras raças zebuínas, né, indianas, foi uma mutação que a gente chama natural, né? Então, assim, foi algo que aconteceu naturalmente lá atrás, há 10 mil anos atrás, e veio vindo, né, em função dos cruzamentos, veio vindo, e aí realmente, em algumas populações, a expressão é menor e às vezes a expressão é maior. Então, realmente, o primeiro passo para a gente conseguir mapear essa questão, para poder ter a origem e a garantia da obtenção do leite a partir dos animais com o genótipo A2, é identificar através da genotipagem simples, coletando pelo. É uma vez só que vai fazer, isso não muda, depois que fizer uma vez não precisa repetir, né? Porque aquele DNA é único, não vai acontecer de mudar, né? E a partir daí, sim, com o mapeamento genético do rebanho, é possível a gente entender qual que é o volume de leite A2, né, dos animais, o leite A2, para daí a gente poder fazer o processo de segregação do leite, ou os rebanhos que quiserem ser 100% A2, excluir os animais A1, também é possível, né? Mas a gente desenhou o processo da certificação muito pensando na segregação também desses animais, para que não comprometesse até a genética do rebanho e não descartar animal que de repente tem ótimas características de produção, de longevidade, de saúde, enfim, ter que perder todo esse banco genético já existente em função de uma característica só, né? Então, por isso a gente fez os dois processos. Eu acho muito importante, voltar no que você falou, é muito importante que é dito, né, que todo animal antigamente, né, nesses 10 mil anos atrás, era A2.
a proteína A2 ou A1 não tem nada a ver com transgenia. É uma mutação natural. Isso é uma pergunta que sempre aparece também. O pessoal fala, é transgênico. Não. É um processo natural que ocorre todo dia. A maior parte das mutações são silenciosas, acontece no DNA e a gente não fica nem sabendo, porque geralmente pode acontecer em região que não expressa, né, não codifica. Então não tem nada a ver com transgenia, não tem nada a ver com fazer mal ou fazer bem. É uma coisa muito simples que aconteceu e aconteceu só no bovino, porque caprino, bubalino e ovino é 100% A2. Então não tem nada a ver com manipulação genética. Isso aconteceu naturalmente. Não prejudica o animal em absolutamente nada, o animal ser A2 ou ser A1, que é uma coisa importante que às vezes as pessoas estão começando a ligar isso com transgênico, né? Embora eu não tenha nada contra a transgenia, eu acho que a transgenia é uma evolução da ciência para melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas dizer que o A2 não tem nada a ver com transgênico. Muito bem, é isso mesmo. Eu vou aproveitar agora que a gente já fez a primeira rodada com todos, eu vou apresentar, a gente fez uma pesquisa. Só quero dar um pitaco aqui para dizer que nós, mulheres, né, seres humanos, também produzimos A2 naturalmente. Então, todos os animais acabam produzindo naturalmente A2, né? Exatamente. A única espécie que sofreu, né, essa mutação natural foi o bovino, né? Assim, realmente, as outras naturalmente são. Mas aí tem até uma dúvida que sempre surge também, assim, que é até bom aproveitar o gancho aí. Mas então eu preciso também fazer a verificação do leite de búfalo, por exemplo. Mas eu sei que búfalo tudo é A2, né? Então, assim, mas eu preciso testar, eu preciso fazer a genotipagem, eu preciso fazer a análise do leite para ter certeza que o leite é A2. Sim, a gente entende que sim, porque assim como houve a mutação, e aí o Aníbal pode até complementar e falar melhor que eu, né? Mas eu aprendi isso com ele, que assim, mesmo que a gente saiba que o búfalo não tem essa mutação, não houve essa mutação, pode acontecer, né? Então a gente precisa garantir isso fazendo esse estudo do DNA, entendendo se realmente aquele animal é homozigoto A2A2, né? Para que não tenha nenhum problema de uma fraude não intencional, né? De dizer que mas não é, né? Então tem que fazer a genotipagem. No meu modo de pensar, todo animal que vai produzir leite A2 tem que ter essa genotipagem, porque se aparecer essa mutação no bovino, ela pode aparecer em outra espécie, né? E outra coisa que é importante, o pessoal pergunta, eu já até vi, eu não sei mexer nesse recurso, como diria o Gerardinho de Goiás, mas de vez em quando aparecem umas perguntas aqui embaixo. A herança do A2 é uma herança simples, não tem dominância, não tem nada. Então, animal A2A2 cruzado com animal A2A2 é 100% A2A2. Então, voltando naquele negócio que você falou, Helena, uma vaca A1A1 que seja excepcional, você consegue ter 100% das netas dela A2A2 trabalhando com acasalamento só com acasalamento A2A2. direcionado, sim. Direcionado. Exato. Então, é uma coisa, por exemplo, em população igual a holandesa, que às vezes a frequência está em torno de 50, você não pode falar para o cara descartar 50% do rebanho, né? Ou às vezes até mais, porque ele vai estar presente no heterozigoto. Então, é um trabalho de acasalamento sucessivo e incorporando, muito fácil de se incorporar o A2 numa população. Legal, ótimo. Então, aí eu vou... Mais um pitaco. O que acontece na Agrindos, né? Eles usam, às vezes, a vaca A1 para ser barriga de aluguel de uma fertilização de touro A2 com uma outra vaca A2. Então, você também pode estar usando aquela vaca como barriga de aluguel, não é isso, Helena? Sim, você não perde, né? Não precisa tirar ela do rebanho, né? Muito bom. Eu queria aproveitar e mostrar alguns dados, né? Peguei os são 13 slides, assim, na verdade, os mais importantes. Aqui a gente fez uma pesquisa com o consumidor, onde a gente coletou mais de 2.000 questionários, junto em parceria com o Laboleite, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o professor Adriano Rangel. Foi uma iniciativa do laboratório, a gente apoiou, né, ajudou na divulgação e tal, e os dados foram muito interessantes, né, em relação ao leite A2.
Então, vou mostrar, são dois slides aqui, que acabam trazendo muito o que a gente vê fora do Brasil, né? A gente aqui ainda, como as marcas, né, são poucas ainda de leite A2, a gente está trabalhando forte para trazer outras marcas para o mercado, a gente tem indústria certificando, tem fazendas em processo de certificação, é importante se preparar, né? A gente vive falando isso para os produtores, se preocupar em se preparar para estar pronto para a demanda da indústria, né? Antecipar essa demanda, se preparando e fazendo o processo de certificação, né? Mas esses dados aqui, eles trazem muito o que a gente vê fora do Brasil, né? Então, eu queria aproveitar o momento e agradecer ao professor Adriano pelo suporte aí, e, enfim, o laboratório também, que montou o questionário, a gente deu o palpite, enfim, e saíram dados bem interessantes. Dois que são mais importantes aí, que a gente achou que são bem relevantes, é que de mais de 2.000, né, 2.000 e poucos questionários, eu não lembro exatamente o número, 33% deles relataram algum desconforto ou reação após o consumo de leite e derivados, né? Então, isso é um fato, né? Então, nós temos esse nicho de mercado aí para explorar em relação ao leite A2, né? Então, isso mostra aí que não é só a intolerância à lactose que a gente tem essa questão da digestão da proteína. Os sintomas mais relatados foram a diarreia, náusea, desconforto, inchaço, cólica. Então, isso realmente mostra que tem essa duplicidade de sintomas e que confunde, né? Mas aí quando você vai ver, realmente a questão não é a intolerância à lactose, e sim a digestão da proteína, que nesse caso que nem a Andrea aconteceu com ela, né? Assim, na hora que você toma leite e os próprios derivados, você não sente nenhum desconforto. Então, não tem a ver diretamente com o açúcar do leite. E o outro dado bem relevante é que é bem próximo do que acontece fora, que a gente já viu em outras pesquisas, é que mais de 50% dos entrevistados entendem que é uma oportunidade e pagariam mais por um leite se eles soubessem que é A2, né? Então, é algo bem importante, assim, as indústrias também entenderem que é um nicho relevante de mercado aí, explorar esse atributo e trazer essa oportunidade aí para o mercado brasileiro. A gente vê aí uma diferença de preço entre o leite convencional e o leite A2 de mais de, dependendo assim, tem algumas pesquisas que falam em até 40%, tem outras que a gente já viu diferenças até quase em 100% aí entre o leite convencional e o leite A2, né? Então, foram dois dados aí que a gente achou legal trazer e mostrar, porque foram dados coletados aqui, que foram possibilitados justamente em função da gente ter agora essa possibilidade no próprio mercado, né? Então, assim, acho que André, ainda tem bastante dúvida em relação à questão da alergia, né, à proteína do leite de vaca, que você comentou que, até a Leila Fernandes aqui que está perguntando, né, que o processo alérgico dura a vida inteira, né, mas tem alguns estudos que mostram, né, que as crianças deixam de ser alérgicas com o passar do tempo. Isso é possível ou não? Tem pessoas que passa, né, que é transitório, e tem pessoas que permanece a questão da reação alérgica, né? Depende do grau de alergia do indivíduo, né? Isso quem vai acompanhar e medir é o que eu falei, é o médico alergista. Então, é ele que vai avaliar o grau, o nível que a criança está, se foi descoberto na infância, e como que isso vai ser tratado. Muitas vezes eles têm até tratamentos para dessensibilizar, né? Mas vai depender, é muito individual. Eu vi também uma outra pergunta ali, que ela fala sobre o leite A1, logo em seguida, o leite A1 causa processo alérgico? Sim, não tem diferença, o A1 ou o A2, os dois, porque a alergia é a proteína do leite, né? Então, os dois vão causar alergia, né? Se for caso de alergia. E se for caso de intolerância à lactose, é o que você falou, os sintomas
de intolerância à lactose e os sintomas de má digestibilidade proteica são muito semelhantes. Então, muitas vezes podem ser confundidos, né? Por isso que quando a pessoa consome um leite, e eu vi uma pergunta, alguém falando, um leite A2, zero lactose, tem a ver, né? É uma saída? Poderia ser, mas eu acho que não é o caso, porque às vezes as pessoas entendem que elas são intolerantes à lactose porque são mal diagnosticadas, mas elas podem ter só uma dificuldade digestiva proteica e se ela tiver ainda intolerância à lactose, ela tem enzimas lactase para comprar e tomar à parte, então não precisa ter esse leite com essa característica. Exatamente. E assim, só complementando essa questão dessa pesquisa, né, que a gente participou aí, dentre esses 2.000 questionários aí que foram respondidos, a gente tem público de todos os estados brasileiros e é interessante, assim, que a maioria que respondeu são mulheres entre 20 e 60 anos, né, e com grau de escolaridade alto, né? E com também a questão toda de remuneração acima de 3 salários e tal, né? Então, isso mostra que, assim, primeiro a mulher como a principal decisora dentro dos lares, né? Comprando ainda produto, né? Então, se preocupando com a questão toda da alimentação da família, né? Então, assim, acho que é um dado interessante também, né? Ver que, assim, tá todo mundo preocupado ainda com essa questão de poder ainda oferecer os lácteos, né, dentro de uma alimentação saudável, que é o que a gente, como Beba Mais Leite, prega muito, né, e busca sempre esse fomento ao consumo do leite, né, como alimento aí, como base da alimentação. É um alimento que a Andréa falou no começo, é um alimento que é barato, é um alimento que ele está disponível, ele tem proteína de alto valor biológico, ele tem características importantíssimas, pode ser transformado em N tipo de derivados, né? Então, a gente tem que ter essa capacidade de transformar ainda esse produto em algo realmente importante aí, né? Então, assim, acaba que desmistificar essas questões aí de intolerância e alergia é muito importante, né? Mostrar também que é uma coisa que a gente também tem muito cuidado em falar que o leite A2 ele não é para alérgico e não é para intolerante, né? Isso tem que sempre ficar muito claro, né? É um outro nicho de mercado, né? Helena, posso falar um negócio rapidinho? Sim, fique à vontade. Eu falei mais rápido que eu pensei e eu vi uma pergunta aí, é só para explicar. Na verdade, assim, uma Tem vaca tanta 1 a pergunta, 1, gente, eu tô ficando meio assim uma confusa. vaca 1 a 1, ela vai ter 50% das netas A2, tá? Porque você pega uma vaca 1 a 1 e cruza com uma A2, 100% é heterozigoto. Então, todos os filhos dessa vaca vão ser A1, A2. Se você entra com touro A2, 50% vai ser A2 e o outro 50% é A1, A2. E vai caindo metade por geração. Tá? Só porque eu falei mais rápido do que eu pensei. Então, só esclarecendo certinho. Então, uma vaca 1 a 1 tem 50% das netas A2. Não, muito bom, muito bom. E, Ana, acho que você podia responder essa. Tem uma aqui sobre questão de diferença em relação à análise sensorial. Gosto, odor, aparência física dos produtos produzidos, né, fabricados com leite A2, tem diferença em relação ao convencional. Olha, não tem nada descrito, né? Normalmente a palatabilidade do leite ela está muito mais relacionada à questão da presença de gordura, né? Do teor de proteína, do que CA1 ou CA2. Então, não tem diferença de sabor, tá? Com relação a essas características sensoriais, não há a mínima diferença. São todas iguais. E até só voltando um pouquinho, tinha uma outra pergunta também falando do rendimento, a gente já tinha falado antes, mas a princípio, né, também, como o rendimento está ligado à gordura e à proteína, na teoria também não tem diferença no rendimento, né? O que a gente ainda tem que descobrir é se também tem esse escape da beta-casomorfina ou da própria algum resíduo da caseína no soro, né? Que pode trazer alguma questão toda, até para quem usa o soro na fabricação de outros derivados e tal, se tem essa dúvida também, se eu uso
o soro proveniente de vacas A1 num produto A2, isso vai atrapalhar, né? Se vai intervir aí como até um falso resultado aí, né? Falso positivo, enfim. Né? Então, isso eu acho muito arriscado, porque se você já tinha a BCM7 formada no leite cru, né, antes de coagular, de fazer o queijo, isso já é constatado, ela sai no soro, né? E ela vai junto com o soro. Então, você vai ter já a beta-casomorfina 7 no soro. Aí é até uma pergunta para o Aníbal, né? Aníbal, nós temos que arrumar um teste rápido para detecção de BCM7. Nós conversamos sobre isso, Ana, e nós precisamos conversar nós dois e bolar umas pesquisas, porque essa pergunta da Helena é exatamente isso. Se a beta-casomorfina 7 sai no soro e usa o soro para fazer algum outro produto com leite A2A2, não adianta genotipar o produto, porque o produto vai ser A2A2 e ele pode conter a beta-casomorfina que vem do soro de leite A1. Então, essa parte de detecção da beta-casomorfina, eu acho que é uma coisa que tem que ser estudada para ser incluída também nesses processos de certificação e regulação. Essa é a minha preocupação, Aníbal, porque tem alguns relatos e pode ocorrer. É o que você falou, se for genotipar, não vai achar, né? E ela está lá presente. Exatamente. Aqui tem uma pergunta em relação a essa questão da certificação. Assim, hoje no Brasil, né, para a gente poder comercializar o leite A2, ele precisa da certificação, até de acordo, né, com o ofício do MAPA para a Abraleite. A gente tem essa documentação aí como suporte, né, de que a certificação é a única ferramenta que comprova a informação de origem e rastreabilidade das vacas A2A2, né, com genótipo A2A2, para poder colocar a informação no rótulo. Isso foi um passo muito importante e que a rastreabilidade do leite através dos processos de obtenção desse leite, né, sabendo a origem da vaca, o genótipo dela e acompanhando todo esse processo de obtenção do leite, estocagem, transporte e processamento, é a maneira hoje que a gente tem de garantir toda essa dinâmica aí para o consumidor e poder colocar a informação na rotulagem, né? O teste, ele é super importante e ele valida todo esse processo e garante essas questões de fraude ou não intencional ou intencional, ou até a questão dos derivados aí, dessa importância da gente acompanhar os ingredientes, as matérias-primas que estão sendo utilizadas para a produção daquele produto, né? Então, a indústria precisa, né, ter essa comprovação até para documentar para o Ministério a questão toda de autocontroles e, né, regulatórios que ela precisa cumprir, né? E então, assim, o conjunto da obra é que faz com que o produto seja possível e viável, né? Então, o primeiro passo para certificar, que nem o Aníbal já falou, é genotipar o gado, é conhecer o seu rebanho, é entender quantos por cento eu tenho de gen A2A2, né, na propriedade. Depois disso, a gente fazer a certificação do processo de obtenção do leite através das auditorias periódicas. Uma coisa que a gente tomou muito cuidado na época em que a gente montou os protocolos foi trabalhar com uma certificadora com acreditação, com toda a documentação como certificador. Então, hoje o Beba Mais Leite, ele não é uma certificadora, ele é o detentor do selo, o gestor do protocolo que contém as regras do programa, e a gente tem a certificadora que audita os processos, que faz as auditorias, para que a gente tenha isenção, né, não conflito de interesse entre as partes, para que a coisa seja transparente e que dê a maior confiabilidade possível para o consumidor. Então, o selinho lá na ponta, na embalagem dos produtos, traz para o consumidor uma confiança de que aquele produto realmente passou por um controle, né? E isso para o MAPA e para a Anvisa tem uma importância muito grande para a gente conseguir garantir todo esse processo. Uma outra coisa importante é que o protocolo Vacas A2A2, como a gente chama ele, porque ele é um protocolo de rastreabilidade, ele é o primeiro protocolo depositado na CNA, né, que é a Confederação Nacional da Agricultura, dentro dos protocolos de rastreabilidade das cadeias produtivas. E isso significa o quê?
que ele é um protocolo que ele é gerido por uma plataforma de gestão que a CNA tem, que já existe, que ela já faz um trabalho muito grande com as raças de carne, né, com os protocolos de carne, principalmente até para exportar. Então, essa normativa, ela vem a partir de um decreto, né, em função da rastreabilidade das cadeias, e é totalmente reconhecida pelo MAPA como uma forma segura de fazer rastreabilidade. Né? Então, hoje, todas as fazendas que a gente tem certificadas têm dados dentro dessa plataforma, né? E quem gere tudo isso, junto com o Beba Mais Leite, é a CNA. Né? Então, se o MAPA quiser saber as informações, ele pode, através da plataforma. Se ele quiser auditar as fazendas de maneira aleatória e sem avisar, ele pode. Né? E é uma forma que a gente teve de fazer tudo isso de maneira privada, sem depender de uma regulamentação, que demora muito mais tempo e que engessa muito mais o processo. Então, o MAPA ele tem uma função fundamental, importante na questão da segurança dos alimentos, na inocuidade dos alimentos, mas essas questões de qualidade podem ser tratadas de maneira paralela com esses protocolos de rastreabilidade. Né? E que funcionam muito bem, já são consolidados e tal, e é uma forma segura da gente fazer isso. Eu tenho uma pergunta para fazer para Ana Maria, posso, Helena? Claro. Ana, eu gostaria de saber, você falou que se a beta-caseomorfina já fica presente no soro, né? E ela pode ficar, então, ela vai estar presente no whey protein? Sim, vai estar presente no whey protein. Então, com certeza. E muita gente... O que nós temos que pensar, André, assim, grande parte do nosso rebanho acredita-se que seja ou heterozigoto, né? Então, a quantidade de leite que nós temos sendo produzida, a quantidade de soro que nós temos saindo das indústrias são provenientes normalmente de A1 ou do heterozigoto. Então, os whey protein com certeza tem. E aí, voltando um pouquinho mais atrás, hoje eu li até esses dias um artigo que saiu agora em 2019, dizendo que a vaca 1, ela pode naturalmente secretar a BCM7. Então, até então acreditava-se que era por contagem de célula somática elevada, né? Por qualquer outra característica, ou por proteases endógenas, ou até mesmo por proteases microbianas, então essa BCM já estaria no leite. E aí, pensando numa coagulação, ela já está pré-formada, ela vai sair toda no soro e vai para o whey protein. Aí eu não sei no processamento do whey, aí sai do meu conhecimento, se existe alguma forma de degradação dela, senão ela vai estar íntegra. Tá? E por isso que é importante, assim, quando até a gente tem uma outra indústria que é certificada, que é a Fiore, no Espírito Santo, a gente teve essa discussão lá, né, na hora de produzir outros derivados que vão outras matérias-primas, e eles usavam soro de leite em pó para fazer era um outro produto lá que eles estavam desenvolvendo. E aí eu falei, bom, você não pode, você tem que usar todas as matérias-primas, tem que ser de origem láctea A2, porque senão você perde a rastreabilidade do processo, né? Aí eles, como o leite deles todo é A2, assim, eles têm 2 fazendas, uma todo o leite vai para a indústria dessa fazenda A2, né? Eles pegaram o soro, então, do leite A2, dos queijos que eles produzem, para fazer o produto sem precisar usar soro em pó, né? Então, foi uma forma que eles conseguiram organizar lá para não precisar usar soro de outra origem, porque a gente perde essa capacidade de identificação, né? Aproveitar que tem uma pergunta aqui do Henrique em relação ao invase do leite normal com o leite A2, né? Até aproveitando essa questão da rastreabilidade. O Aníbal deu exemplo, né, de uma contaminação cruzada, onde o leite A2 foi passado numa tubulação onde tinha leite A1. Então, assim, você até pode industrializar o leite A2 junto com o leite A1, porém, você precisa ter um controle de limpeza entre os processos muito grande. Então, o que a gente recomenda, que é o que acontece na Grindos, é o que acontece em outras fábricas que a gente também já está atuando. O leite A2 sempre tem que ser o primeiro produto a entrar
na linha, né? Tanto na sala de ordenha, na hora da ordenha dos animais, como na hora do processamento do leite na indústria. Então, sempre o leite A2 entra depois de uma limpeza CIP prévia, né? Tanto da máquina de ordenha como do processo, e na sequência pode entrar o A1, porque na verdade o A1 é uma mistura do A2 com o A1 de todas, né? De todos, porque tem o heterozigoto, então é tudo misturado. Não tem problema. O que não pode é o A2 depois do A1 sem uma limpeza CIP boa, né, confiável aí com drenagem, com acompanhamento de validação de linha e tudo mais, para ter certeza que não tem arraste, né? Então é isso que a certificação faz, né? A certificação faz todo esse processo de validação de procedimento para que não tenha esse risco de contaminação cruzada aí e auxiliada com os testes. Isso garante para o consumidor um produto seguro, né? Então, é muito nesse sentido aí. Vamos ver o que mais. A questão do leite materno, né, que a Andrea já falou também, que todo leite materno, né, é A2. Até tem algumas pesquisas e algumas indústrias que já estão buscando desenvolver o leite em pó, né, as fórmulas infantis que vão leite com proteína A2, justamente porque existe essa correlação em relação à alergia à proteína do leite de vaca, ter a ver com essa troca de proteínas, né, André? Acho que você pode falar um pouquinho disso também, assim, que o leite materno é só A2, aí de repente passa para um mix aí de proteína 1 com A2 e pode dar justamente essa sensibilização bem nesse momento, né? Então, já existe no radar de grandes empresas aí que trabalham com fórmulas infantis, buscar leite A2 no mercado justamente para tentar fazer essa transição de maneira mais tranquila, né? Isso existe mesmo, um grande interesse mundial por fórmulas infantis, usando como base somente leites registrados e certificados A2, para ter uma similaridade proteica com a similaridade proteica da mãe, o que geraria, então, uma menor sensibilização daquela criança, com essa adaptação ao leite, que é uma ideia que eles têm de que muitas crianças que têm dificuldade digestiva com essas fórmulas infantis, possa ser pela parte proteica dela, né? Então, muitas fórmulas infantis modificam algumas, acrescentando proteínas vegetais, como proteína de soja, coisa assim, para tentar fazer com que essa criança tenha uma aceitabilidade melhor, né? E muitas vezes é confundido com alergia, e sim, porque nessa fase da vida do nenê, você não consegue identificar as características, o que é especificamente alergia e o que é especificamente digestibilidade ruim ou intolerância digestiva, né? Então, é uma tendência que vai chegar muito rápido no Brasil, desde que tenham produtores. Então, por isso que é muito importante ter a certificação para que no futuro, a gente muito próximo, tenha uma boa bacia leiteira certificada para que a indústria tenha aonde buscar esse leite certificado, porque senão ela não tem, ela vai buscar, daqui a pouco ela vai importar leite em pó A2, porque não vai ter aqui, né? E se a gente tiver bastante produtor fazendo Abraleite, ela tem uma subdivisão, um grupo específico para produtores A2. Então, quem quiser mais informação, quem quiser, para unir forças, para os produtores se unirem e produzirem, seja leite em pó, seja leite in natura, seja derivados, né, como iogurtes, ou que seja, que já tem a Lete, tem toda a linha da Lete, de leite A2 e iogurtes, coalhadas e possivelmente queijos e manteiga virá. Então, toda a linha pode ter produzindo com isso, desde que tenha essa certificação que você falou, que é extremamente importante que seja auditada por uma empresa idônea, porque você garante que toda a cadeia vai usufruir isso, né? Exatamente.
Muito bom. Aníbal, tem bastante pergunta para você. A questão do sêmen, sêmen A2, né, de touro, A2, de ser mais caro do que o convencional. Acho que isso, acho que hoje está muito uniforme já, né? A genética, acho que essa parte genética ela vem há muito tempo já na frente, né? Mas você pode falar um pouquinho assim, se o sêmen de touro A2 é mais caro em relação ao convencional? E assim, se você tiver alguma informação do valor comparativo de dose, assim, em relação ao convencional também, se você sabe falar alguma coisa sobre isso. Helena, eu não acredito que isso tenha influência. Eu tenho mais vivência com giro, como e zebu, né? Como a maioria do zebu é A2, então no zebu certeza que não tem influência. Eu não acredito que isso aí possa ter alguma influência de preço, porque eu acho que está muito mais relacionado ao valor genético do animal para as características de interesse econômico do que o que é, por enquanto, um nicho de mercado relativamente pequeno. Então, eu não acredito que o genótipo A2 do touro vai ter influência no preço do sêmen, não. Até porque eu acho que já está bem consolidada essa informação nos catálogos, né? Isso já vem já há alguns anos aí, eu acho que pelo menos assim, a gente vem trabalhando no A2 há pelo menos 3. E eu acho que há pelo menos uns 5 anos eu ouço falar nos catálogos de touro, assim, que já vem essa característica, né, assim, na lista das informações dos touros na hora da escolha, né, a informação do genótipo A2. Então, acho que isso é uma coisa que já é bem tranquilo, né? As centrais já têm isso muito bem mapeado. E eu acho que a grande diferença é conhecer, e acho que isso talvez seja ainda um ponto que não desenvolveu muito, é que o produtor acha que se ele está usando só o touro A2 já resolve o problema, mas na verdade se ele não conhecer as fêmeas para poder fazer o acasalamento direcionado, não está adiantando nada, porque ele está sobrepondo aí, né, informação genética em cima de informação genética. Se ele conhece, ele consegue fazer esse direcionamento e muito mais rápido ele tem essa população selecionada, né? Exatamente. Aqui que o pessoal está falando aqui que não tem diferença de valor e não tem preço diferenciado. E, enfim, acho que isso não é um gargalo, né? Acho que é tranquilo. Pessoal, eu acho que assim, a gente já está indo para 1h30, né? Eu acho que a gente pode, cada um, fazer as suas considerações finais. Andréia, se você quiser começar, acho que pode começar dando um panorama aí, enfim, até de alguma outra informação que ficou. O pessoal tem pedido aqui bastante algumas referências de artigo relacionado ao leite A2. A gente tem bastante coisa. A gente tem um material que a gente produziu, né? O Beba Mais Leite produziu tudo o que você precisa saber sobre o leite A2. A gente pode compartilhar com todos aí, é tranquilo. A gente até já colocou já o contato da Jéssica aqui nos comentários aqui no chat. Então é só mandar um e-mail, a gente encaminha esse material, né? Tudo que você precisa saber sobre o leite A2. Tem algumas referências nele também. Então a gente consegue compartilhar com vocês isso. Bom, sou eu que falo? Não. Pode ser. Uhum. Pode ser. Bom, primeiro quero, então, para finalizar, eu vi só aqui no chat, eu vi alguém falando de galactosemia, né? Se teria alguma coisa a ver com A2, não tem, porque a galactose é um subproduto da degradação da lactose, formada na hora que você faz a quebra da lactose, e aí essa pessoa, qualquer leite vai ter isso. Então, mesmo que ela tome um leite zero lactose, ela vai ter um leite com galactose, tá? Então, não tem, qualquer um dos leites vai ter essa galactose. Mas quero, então, agradecer e dizer exatamente isso. O Beba Mais Leite é uma entidade sem fins lucrativos, não governamental, e que eu amo de paixão, porque vocês fazem um trabalho muito sério, que só é divulgação de pesquisa científica.
não é o que eu acho, é o que está nas literaturas e nas melhores literaturas mundiais. Então, essa referência é muito boa, né? Vocês têm um trabalho muito sério em divulgar um produto que eu acredito, que eu sou defensora, que toma quem quer, come quem quiser, né? Mas a gente não precisa falar mal dele, né? Porque muitas vezes ele pode ser o único alimento para a maioria de muitos indivíduos, né? Então não importa a forma que ele se apresente, se ele é fresco, se ele é UHT, se ele é com gordura, sem gordura, com lactose ou sem lactose, desde que a pessoa consuma, eu acho que vale a pena, né? Então o leite é uma coisa extremamente importante. Eu, nessa brincadeira aqui da gente conversar, eu tomei meio litro de leite, né, sem perceber, me contendo para não tomar 1 litro inteiro, né, mas por que isso? Quem gosta, gosta, e ponto. E a gente teve aqui uma mesa muito rica, né, trabalhar tá aqui ao lado desses 2 pesquisadores, referências que trouxeram a base fundamental para a gente conseguir ter o produto, né? Eu ter o acesso junto à Abra Leite, que é uma entidade nova, mas que também tenta agregar e trazer essa união, essa força, junto com a Agrindos, que foi uma pioneira em trazer essa certificação, em trazer esse conceito para o Brasil, em trazer tudo isso, realmente é um prazer estar aqui. Então, eu que estou super agradecida de fazer parte desse conjunto aqui, né? Espero que eu tenha contribuído com um pouquinho de conhecimento aí, tá bom? Obrigada a todos. Muito bom, muito bom. Nós que agradecemos aí esse teu conhecimento vasto aí, tanto da questão nutricional, que assim, para nós, que estamos dentro do setor, né, assim, sempre é bom quando alguém de fora, né, fala sobre o produto de maneira isenta também, assim, eu acho que isso tem, assim, a gente sempre tem acaba sempre sendo meio tendencioso, porque gosta muito de leite, então, assim, a gente acaba sempre defendendo, assim, às vezes meio de maneira até emocional, né? Mas é importante, assim, esse teu olhar como nutricionista, inclusive que trabalha com pacientes diariamente, assim, que trabalha, né, com consultorias em estabelecimentos, enfim, que tem outros produtos, inúmeros outros produtos, não só leite, né? E é legal ver como tem uma relação importante com os lácteos, assim, como os lácteos, assim, a gente tem que indicar, né, se não pode consumir, aí é uma questão específica, né, de orientação nutricional, mas essa orientação mal feita ou de maneira leviana, assim, de tirar o lácteo simplesmente porque a pessoa está reclamando que faz mal, é muito negativa para todo mundo, né? Assim, pensando que uma criança, um adolescente depois para de tomar leite porque não tem o hábito do consumo, quando adulto não vai tomar nunca, né? Então, assim, a gente buscar essa orientação de maneira clara, racional, ela é muito importante, né? Para todos. Só para complementar, eu tenho mais de 30 anos de formada e atendo na área clínica. Todo alimento que interfere diretamente no intestino é mal visto, né? Eu quero sempre deixar claro que quem gosta, eu mantenho. Quem não gosta, eu não vou forçar a pessoa a consumir. Isso é de respeitar a individualidade, né, da pessoa e o padrão dela. Mas tirar aquele alimento essencial de quem já consome, ter como referência e dizer que ele é o culpado de alguma doença, sem saber qual é a doença dele, então a gente primeiro precisa trabalhar com uma equipe médica, ter o diagnóstico médico, claro que não somos nós que fazemos diagnóstico, e aí, dentro disso, encaixar o conhecimento. Por isso, ter um alimento como o A2, eu tenho uma maneira de introduzir um alimento que, de repente, pode ser a salvação para uma pessoa que tem um quadro diarreico, que às vezes vai 30 vezes ao dia. Tá? Eu tenho pacientes que são muito... e que agradecem quando podem tomar leite, né?
Então, isso faz a diferença na vida. Você traz saúde para a pessoa, mas você traz conforto, porque ali, o leite está ligado também com o lado emocional do indivíduo. E isso é muito importante que a gente preserve, né? Bom, bom. Ana? Bom, eu também, foi um prazer participar. A gente sempre aprende um pouquinho mais, né? Eu só queria dizer que nós que trabalhamos com pesquisa, trabalhamos para justamente trazer informações, né? E no meu caso, com a área que eu trabalho, trazer informações para a indústria, né? Trazer informações para o consumidor, para que nós tenhamos cada dia mais produtos de melhor qualidade, que causem menores problemas, né, aos consumidores. Então, essa área que nós estamos trabalhando é uma área que tende a crescer, é uma área que tende a trazer não só benefícios ao consumidor, mas também aos produtores, né? É legal, nós estamos aí com 138 pessoas interessadas no assunto, né? Nós não sabemos se são só curiosos, se são produtores, o que são, mas essas pessoas vão divulgar para outras pessoas e vão levar o conhecimento do que nós acreditamos, né? Então, com relação à minha parte, essa parte de processamento, ainda é uma área que exige muito estudo. Tudo que tem na literatura são condições hipotéticas, né? A formação da beta-casomorfina pelo processamento térmico, pela proteólise do queijo. Tem relatos que diz que queijo maturado por mais de que 1 ano e meio, ela é formada e ela é degradada no próprio queijo, né? Tem queijos que são maturados por bolores, esses queijos sim não tem BCM, porque os bolores consomem, degradam a proteína inteira, são aqueles queijos tipo brie, que é molinho por dentro. Então tem muitas informações para passar para as pessoas, tá? E nós estamos abertos aqui na USP para parcerias, para pesquisa. Aníbal, depois eu vou te procurar para a gente ver essa questão do BCM, né? E a Helena, nós aqui da USP, junto com a Helena, nós estamos em vias de também fazer a certificação do nosso rebanho, né? Prazer. Muito bom, muito bom. Aníbal, se você quiser fazer as suas considerações. Helena, primeiramente eu queria agradecer pelo convite. Passou tão rápido, né? A gente falando de uma coisa que a gente gosta. Agradecer a Ana, agradecer a Andréia. Muito bom sempre conversar de leite. Ana, eu estou esperando, viu? Eu ia te falar a mesma coisa. E outra coisa que eu preciso falar, porque eu vi que o Vander Bastos está nos assistindo, e eu não posso passar em branco sem falar que o Guarani e o Palmeiras ressuscitaram o defunto do Corinthians. Então, se o Corinthians for campeão, nós vamos ter que ficar quietinho. E o último recado é o seguinte: o leite A2 é um leite inclusivo. Ele proporciona que pessoas que não possam tomar leite, que no caso estimado de 20 a 30% por problema com a beta-casomorfina, venham a consumir esse produto, que é um dos produtos mais nobres que existe em termos de alimentação humana. E o recado final é: se você for num médico ou num nutricionista e não tiver um problema muito sério com leite, e eles mandarem você parar de tomar leite, você troca de médico ou de nutricionista e não deixe de tomar leite. E dizer que nós estamos no Instituto de Zootecnia, na cidade de Nova Odessa, e estamos à disposição de quem estiver assistindo, quem quiser conhecer mais sobre o trabalho. A gente faz o trabalho de genotipagem de animais e de produtos lácteos no laboratório lá do IZ. Então, nosso contato deve estar aí em algum lugar. Se não, procura o site do Instituto de Zootecnia. E nós estamos aí sempre às ordens, e mandar um abraço para todos vocês que estão assistindo e agradecer pela oportunidade de falar mais um pouquinho do que a gente gosta. É muito bom. É isso mesmo, Aníbal. Assim, eu que agradeço vocês, e você falou tudo. Quase nem preciso falar nada mais para encerrar, mas é muito isso. Acho que essa tua fala da questão do leite ser inclusivo, ela é muito importante, e isso vale para todos, inclusive para os produtores e para a indústria, que às vezes tem um pouco de preocupação, porque a gente ainda é um país
muito grande, com uma diversidade muito grande de rebanhos, né, de genéticas muito distintas, né? Então, o objetivo do A2 jamais é falar mal do A1. A nossa ideia aqui é ser realmente inclusivo, trazer uma oportunidade, trazer possibilidades novas para o consumidor e até ajudar na questão da geração de dados com pesquisa e tudo, né? Então, até uma das motivações maiores do Beba Mais Leite ter assumido esse projeto, que foi algo que a gente, assim, a gente investiu de tudo, investiu dinheiro, investiu conhecimento, investiu pessoas, botou a cara aí a tapa no sentido de criar algo totalmente novo, assim, algo que não existia no Brasil, né, que é a certificação, né, tudo para possibilitar de maneira responsável e correta poder falar sobre o leite sem prejudicar uma outra cadeia toda que é, né, que existe aí com leite com beta-caseína 1. Então, nosso objetivo jamais é comunicar contra o leite A1 e sim falar bem do leite A2. Então, isso é um recado final que eu queria muito deixar, assim, que é nosso propósito é ter uma comunicação muito assertiva, uma comunicação muito responsável, tanto para o consumidor como para a cadeia, em todos os elos aí. Mas com essa tua fala aí, você falou tudo, né? É um produto inclusivo em todos os sentidos, para o produtor, para a indústria e para o consumidor. Então, aproveitando isso, eu agradeço muito a presença de todos. Realmente passou muito rápido. Vocês estavam preocupados quanto tempo ia demorar e se, né? Às vezes fica aqueles webinars que não acabam nunca. Então, assim, o objetivo desse webinar era a gente esclarecer dúvidas, não ser algo cansativo, que todo mundo começa também a cansar de ouvir, e realmente a gente teve um grupo muito bom aí acompanhando a gente, com uma queda muito baixa aí de número de participantes, isso assim, deixa a gente muito feliz, a gente agradece demais quem ficou com a gente até agora. Nós estamos à disposição no nosso e-mail, telefone, site, enfim, tudo para esclarecer dúvidas, falar tanto da certificação como a questão dos artigos técnicos também, falar enfim, a gente está aí para disponibilizar conteúdo e comunicação. Muito bom. Então, agradeço a todos, agradeço aos participantes, uma boa noite e até a próxima.